Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Para quem viu o convite para o culto de hoje, viu que tem uma das fotos mais bonitas que pode ter de qualquer fase da vida de uma mulher, que é quando ela está gestante. Muito obrigado, querida. E junto com o título dizia, tu vens, eu já escuto teus sinais. É uma referência a uma das músicas mais bonitas e ao mesmo tempo mais enigmáticas da cultura popular brasileira, que é a canção Anunciação, do Alceu Valença. É óbvio que eu não vou cantar para vocês, mas a letra diz assim: na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E mais adiante, ele vai dizendo assim: a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos da catedral. 1983 foi o ano em que essa música foi composta pelo Alceu Valença. E talvez é um dos momentos de maior prazer do Alceu Valença, se divertir com as supostas interpretações desta música. Essa música traz consigo um quê de mistério, mas do que ele está falando? Que bruma é essa leve? Que cabelo ao vento é esse? Anuncia numa manhã de domingo, sinos de catedral. Isso tudo deixa muitas perguntas. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu assisti uma entrevista do Alceu Valença explicando essa música. Ele disse, eu estava caminhando no quintal de casa e de repente um vento bateu assim. Eu escutei uma melodia na minha cabeça, saí escrevendo letra e foi isso. E deu uma risada. De certeza ele estava de zoeira. Existe uma intenção por trás dessa música. O detalhe é que nem ele diz, para justamente não perder o encanto. E tanto que a Anunciação é uma das músicas mais reprisadas e com versões que nós temos aí na música popular brasileira. Então, a gente está diante de um mistério. De um mistério que a gente gostaria de desvendar. A gente está diante de uma música que aponta para sinais de alguém que vem. Mas quem é esse alguém que vem? A gente não consegue lidar fácil com situações que apontam para algo, mas que a gente não sabe se é aquilo de fato. A música fala de algo, será que eu estou entendendo, é isso mesmo que ele está falando? Uma vez alguém perguntou, mas Alceu, essa música dá para interpretar como a vinda de Jesus ou a ressurreição de Jesus? Dá, mas pode não ser.
E ele deu uma risada. Então, a gente percebe nessa música um apontar numa direção, mas a gente não sabe se é essa direção. E eu quero usar esse gancho nessa manhã para falar do texto bíblico indicado como um dos textos de pregação para esta manhã, e vocês já vão entender o porquê. Trata-se do texto de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 35. Lucas, capítulo 21, os versículos 25 a 35. Queria desafiar vocês a trazerem a Bíblia também para o culto. É importante isso, gente. É importante a gente trazer a Bíblia para o culto, a gente acompanhar a leitura bíblica e a gente poder verificar se o que está sendo dito de fato é isso ou não. Lucas, capítulo 21, os versículos 25 a 35, dizem assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderosos dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta instrução: observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecerem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade: esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que este dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esta palavra do Evangelho de Lucas, com a qual Tu nos presenteias nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo fale a nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza no meditar, refletir e aprender desta palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Talvez tu estejas te perguntando: pastor, não entendi nada desse texto. O que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com o Advento que a gente está vivendo? É uma história que foge da história tradicional do Natal, dos pastores, dos anjos, da Maria, da Isabel, do João Batista, do José, que é visitado por um anjo. Completamente diferente. É um texto que a gente classifica ele na teologia como um texto apocalíptico. O que um texto apocalíptico tem a ver com o Advento? Não está falando aqui, pastor, do fim do mundo? Não está falando aqui justamente do final de todas as coisas? Sim e não. É um texto apocalíptico, sim. Mas é um texto que também quer nos levar a olhar além dos sinais. Quando esse texto aqui foi dito por Jesus para as pessoas do seu tempo, elas não entenderam da mesma forma que nós entendemos. Nós hoje entendemos na perspectiva do fim do mundo. E muitos dizem por aí: pastor, o mundo está maduro, não vai mais muito longe. Do jeito que está, Jesus deve estar voltando. Isso eu já escutei, N vezes. Não está errado. Mas esse texto foi entendido pelas pessoas daquele tempo como um sinal de um tempo difícil que viria. Como um sinal de um tempo difícil que viria, e ao final desse tempo, alguém, o Filho de Deus,
estaria ainda sobre todas as coisas. E quando no ano 70, a cidade de Jerusalém e o templo foram devastados pelo imperador romano e seus exércitos, o povo disse: Jesus tinha avisado. A palavra se cumpriu. Está entendendo? Jesus falou, as pessoas ficaram com aquilo na cabeça, vai vir um tempo difícil por aí. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, que o templo foi botado abaixo, um templo que levou 46 anos para ser construído e ficar pronto, suntuoso, majestoso, gigantesco, do qual hoje só resta o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. O povo disse: agora a palavra se cumpriu. Tá, se ela se cumpriu lá, então ela vai se cumprir agora? Como é que é isso? Por quê? Porque a gente tem dificuldade em lidar com o incerto. A gente o tempo todo está buscando sinais de alguma coisa. A gente o tempo todo gostaria de ter sinais de que algo está para acontecer. Por que essa precisão meteorológica que a gente vive? Porque a gente quer estar preparado quando a coisa vem. Por que a gente faz tanto exame? Para procurar doença? Não, para pegar sinais e talvez tratar essa doença antes que ela se agrave. O ser humano é um ser que vive em busca de sinais. E ele tenta identificar esses sinais. Da mesma forma que a mulher gestante. Quando acontece a gravidez, começam a surgir sinais. De repente ela está com nojo do marido. Coitado do homem, toma banho 2 vezes. Até passa um perfume. Ela, mas que catinga! Quando a Anne estava grávida do Pedro, nosso filho mais velho, ela ficou com nojo da minha barba. Olha a barba que eu tenho. Ela dizia: isso catinga. Aí eu brincava, mas não sou nem bode para fazer xixi contra a barba, mas o corpo estava passando por transformações de sinais que daqui a pouco, grávida. É um misto de desespero com alegria, com tudo junto, sabe? E aí os sinais vão aparecendo e vão revelando, e aí surge a expectativa: será que é menino? Será que é menina? E aí quando a gente descobriu que era menino, não tinha nem... Eu que não sou médico, olhei para aquela tela de ultrassom e vi, porque pegou o Pedro de perna aberta por trás, assim, estava o desenho de tudo bonitinho ali, não tinha nem o que questionar. E aí vem a alegria, e aí vem o momento em que a gente está chegando no final da gestação, e aqui, mexe dali, chuta daqui, e a gente curtindo aquilo, e como pai, a barriga da gente cresce junto, só que ela não vai embora depois, é uma tristeza, e a gente vivendo aquela expectativa, aquela coisa boa dos sinais da vida que está chegando. Queridos, esse texto bíblico, que é um texto apocalíptico do Evangelho de Lucas, ele não quer nos chamar a atenção para os sinais. Porque normalmente pessoas ficam tentando entender: essa profecia bíblica já aconteceu, aquela profecia bíblica já aconteceu. Gente, quem faz isso não entendeu o que Jesus quer dizer com esse texto. Tem cristãos que são aficionados pelo Apocalipse e leem o Apocalipse. Gente, o Apocalipse precisa ser entendido de maneira adequada. Tem gente que fica o tempo todo tentando achar sinais, porque lá aconteceu um fenômeno natural no deserto, que de repente a água voltou, então a Bíblia falava: gente, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque há 500 anos atrás, pessoas leram esse texto e identificaram sinais que já aconteceram. 250 anos atrás, pessoas leram o texto e identificaram coisas que aconteceram. Então, afinal de contas, aconteceu ou não aconteceu? Entende? Isso acaba virando uma especulação em que a gente fica só procurando sinais e tentando entender o que está na volta. E com isso a gente esquece daquilo que Jesus falou, que está escondido nesse texto e que é o mais importante. E o que Jesus diz é... Versículo 34. O centro desse texto
apocalíptico, que fala de sinais, de coisas que podem acontecer, que vão acontecer, o texto tem como centro, como ponto principal, o versículo 34, que diz assim: não deixem que este dia os pegue desprevenidos como uma armadilha. O centro de todo esse texto, que aparentemente fala do fim do mundo, é esse versículo. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Quando Jesus fala dos sinais, quando ele aponta para as coisas que vão acontecer, para as coisas que estão para acontecer, ele não quer que a gente fique preso nisso. Ele quer que a gente perceba que nós vivemos numa constante espera pelo fim. Mas que nós façamos isso como alguém que está prevenido. Esse é o negócio. Agora, trazendo tudo isso para o Advento. Advento é uma palavra que significa advento, que está por vir. Nós aguardamos o que está por vir. Na tradição do Natal, nós aguardamos o nascimento de Jesus. Jesus já nasceu. Jesus já viveu entre nós. Deixou sua palavra, deixou sua mensagem, seu evangelho. Ele já viveu, ele voltou ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tal qual nós confessamos no Credo Apostólico. O que nós aguardamos então? Nós continuamos no Advento. O que nós aguardamos? Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E desde que Jesus foi ao céu, começou um novo advento, que é o advento que espera a volta de Jesus. Quando vai ser, pastor? Não sei. De que forma será? Não sei. A gente tem pequenas falas na Bíblia que apontam para esse dia, sim. Mas nada muito conclusivo para que eu possa dizer vai ser assim, 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 assim. E antes disso vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Porque para quem viveu, por exemplo, os horrores da Segunda Guerra Mundial em campo de concentração, câmara de gás, e todos os horrores que foram vividos pela humanidade naqueles dias, o mundo parecia estar acabando. Para quem viveu os horrores da pandemia, todos nós aqui, a gente pensou assim, isso é sinal do fim do mundo. Segunda Guerra acabou, mundo não acabou, pandemia passou, mundo não acabou e a gente continua esperando. Então é muito perigoso a gente ficar se atendo a sinais para dizer Jesus está voltando. Mas o que Jesus nos diz é, fiquem atentos. Fiquem atentos para a minha volta. E eu diria, é importante que nós estejamos preparados para 2 eventos. Primeiro, a possível volta de Jesus a qualquer hora. Como vai ser? Não sei. Mas Jesus vai voltar. A Bíblia diz, está dito. Jesus vai voltar. Até porque, cientificamente falando, a vida na Terra não se sustenta por mais muitos milênios a continuar do jeito como está. A gente consome toda a energia do planeta, tudo que o mundo tem à disposição, 2 vezes por ano. Uma hora acaba. Jesus vai voltar. Quando? Não sei. De que jeito? Não sei. Esse é o primeiro, esse é um advento, esse é um tempo de espera que a gente precisa estar atento. Mas o outro, e esse pega no nosso garrão de um jeito assim muito especial, é a possibilidade de que a gente não vá viver a volta de Jesus. Porque a gente vai morrer antes. Ai, pastor, que assunto para o domingo de manhã ensolarado, bonito como esse. Pois é, mas é a verdade. Essa palavra de Jesus, do versículo 34 de Lucas 21, quer justamente sinalizar para essa possibilidade de que a gente precisa estar preparado, essa necessidade, melhor dizendo, que a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe amanhã. Quem garante que nós vamos terminar 2025? Quem garante que nós vamos
terminar 2026? Quem garante qualquer coisa nesse sentido? Ninguém. Não há possibilidade de garantia. E aí a gente busca sinais de doença. Faz exame, faz isso, faz aquilo, tomografia, ressonância, etc. E toma remédio. E a gente, de todas as formas, tenta espantar os sinais da morte que estão chegando. Mas a gente, uma hora, vai. E por isso é interessante perceber que Jesus diz, estejam preparados. Que esse dia não pegue vocês desprevenidos. Então a gente espera a volta de Jesus. Jesus já nasceu, já veio, já deixou a sua igreja aqui, deixou o evangelho aqui, que nós pregamos, ensinamos. Está feito, esse primeiro advento já aconteceu, agora nós aguardamos o segundo, que é a volta de Jesus. E por isso, queridos, não vamos nos perder nos sinais. Como eu disse, tem gente que gosta demais de ficar procurando sinal da volta de Jesus. Cuidado, porque enquanto a gente procura sinais, muitas vezes a gente está desprevenido. E a gente pode ser pego desprevenido para duas coisas, para a volta de Jesus, mas para a nossa morte, para a nossa partida. E isso pode ser um negócio que nos cause frio na espinha, mas precisa estar aqui, ó, na nossa mente. Porque se a gente se perde na busca de sinais, a gente pode facilmente esquecer que Jesus nos ensinou a amar o próximo. E amar o próximo significa engolir o orgulho e pedir perdão. Às vezes a gente procura sinais da volta de Cristo e tal, especulações, e a gente esquece que Jesus nos pediu para amar a esposa, amar o marido, amar a sogra, cuidar do outro. Sabe, muitas coisas, elas são tentação para nos arrancar do ponto principal. Tu já deu uma bronca num filho adolescente? Ou de um filho pré-adolescente? É muito interessante como eles fogem da conversa. Às vezes tu está dando uma bronca. Ô pai, mas tu viu aquilo ali? Ei, estou falando contigo, o assunto aqui é outro, querido. Nós somos assim. E muitas vezes, para fugir do que Jesus nos pediu, a gente fica procurando sinais. Ah, pastor, mas aqui tem uma profecia, porque eu vi no YouTube. Ah, e quando fala eu vi no YouTube, isso me dá um desespero, porque o YouTube está cheio de coisa boa, mas está cheio de coisa ruim. Coisa boa, o canal da Comunidade Luterana da Bela Aliança, segue lá, compartilha, passa adiante. De vez em quando faz esse favor para nós. Mas também tem coisa muito ruim. Tem gente que nunca estudou nada de nada e simplesmente faz um desserviço, falando qualquer coisa. O centro de toda a história do Natal é: Jesus já nasceu, Jesus já viveu, morreu na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E agora nós aguardamos um novo advento, que é a volta de Jesus. E para isso nós precisamos estar preparados. Vivendo o Evangelho de Jesus. Vivendo o que Jesus nos pede. Porque talvez hoje é o último dia que a gente tem a chance de fazer o que Jesus nos pede. A gente não sabe amanhã. Ah, como eu gostaria de saber. E de vez em quando a gente encontra uns profetas assim, né? Eu cheguei a Rio do Sul bem mais magro, isso há 10 anos atrás, bem mais magro. E aí, fui dar os parabéns para um senhor que estava fazendo aniversário, tem idade para ser meu pai. Eu disse, parabéns, que Deus abençoe, muitos anos de vida. E um dia eu quero chegar na idade do senhor, eu disse para ele. Com essa disposição e lucidez que o senhor tem. Ele me olhou e disse assim, inflando desse jeito, tu não vai longe, rapaz. E aquilo me acendeu um sinal de alerta, assim, tipo... Mas já apagou o sinal de alerta. E já acendeu, e já apagou. Sabe, o centro não é esse. Um dia a gente vai partir. Um dia Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não vem, o que a gente está fazendo? O que tu está fazendo?
Que Deus te ajude, te abençoe, te inquiete. Que essa palavra continue ecoando no teu coração, agora e sempre, para que tu não percas a vigilância. Qualquer hora Jesus volta. Não sabemos como, quando, de que jeito, mas Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, tu está vivendo. E como é que tu está vivendo? Que Deus abençoe e guarde a tua vida, agora e sempre. Amém.